Muito bom dia a todos, mais uma vez, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Minha saudação de hoje é com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Na verdade, eu sou o autor desta postagem, eu que coloquei a postagem ontem, na verdade. Eu comecei a espalhar nos outros grupos, só que era para um grupo só, onde havia pessoas debatendo em relação ao estado de consciência e também ao estado de inconsciência. Eu coloquei a minha posição daquilo que eu acredito em relação ao estado de consciência, por quê? Porque, na verdade, a Bíblia não fala a respeito do estado de consciência e nem no estado de inconsciência, mas fala de morte, fala de alma, fala de espírito, fala da transladação de uma pessoa depois da morte, fala do estado de pessoas que estão dormindo, particularmente na sepultura, claro. Tem muitas denominações, como Vossa Excelência mencionou, em relação às denominações, cada um tem a sua crença, tem o seu credo de acreditar de uma forma, de uma doutrina ensinada a cada denominação, certo? Eu sou assembleiano, sou da Assembleia de Deus, Assembleia de Deus da Missão. Faz 5 anos, 4, 5 anos que eu encontrei Jesus, aceitei Jesus e tomei uma decisão. Então, a minha posição em relação ao estado de consciência, de acordo com a Bíblia, nós temos vários personagens que morreram há 2.000 anos atrás, 3.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, não sei que época foi, e muitos personagens mencionados na Bíblia, como Abraão e Moisés, que aparecem vivos se comunicando. E então a Bíblia é claro de afirmar que estes personagens realmente de fato estão vivos, né? Por isso que eu coloquei esta postagem para que alguém reflita, né? Como muitos aí acredita que pessoas depois da morte estaria de fato no estado de inconsciência, baseando lá em Eclesiastes 9, né? Mas o texto em Eclesiastes, o autor está mencionando em relação ao corpo físico, não à alma. Não tem nenhuma passagem neste livro de Eclesiastes. Note bem, o mesmo autor que escreve a Eclesiastes, ele fala que o espírito volta a Deus, onde deu, e o corpo volta ao pó, de onde veio, o mesmo autor. Então ele mostra claramente quando ele menciona que uma pessoa, depois da morte, tem o seu espírito entregue a Deus de onde veio, que Deus o deu, mostrando claramente o estado de consciência. Então, se o mesmo autor menciona lá em Eclesiastes em relação à morte como o sono da morte, mas ele está falando do corpo físico. O corpo físico, depois de morto, ele não tem lembrança, é claro, não lembra de nada, está morto, não tem como, não tem nenhuma reação. Então ele está falando literalmente sobre o corpo físico, certo? Então ele não está falando em relação ao espírito, à alma. Ele mesmo descreve logo em seguida em relação ao espírito que é entregue a Deus, o que o deu, e o corpo volta ao pó de onde veio. Então nós temos várias passagens na Bíblia em relação ao estado de consciência, como Abraão, do rico e o Lázaro, onde Jesus conta detalhe por detalhe a história do rico e o Lázaro. É mencionado os nomes dos personagens, né? Então nós temos outras passagens também em relação ao apóstolo Paulo, que declara que pretende partir para estar com Jesus, porque é muito melhor. Ora, se ele diz isso, ele tinha consciência que ele estaria no estado de consciência após a morte, né? Nós temos lá em Apocalipse a visão de João. João viu na sua visão os mártires que estão na glória, cobrando de Deus, cobrando a justiça de Deus sobre os rebeldes, né?
que martirizaram, que mataram os fiéis, e eles estão lá no céu cobrando de Deus sobre aquele povo que mataram eles, né? Então nós temos muitas passagens em relação ao estado de consciência, que está bem claro. Então as pessoas que não conseguem crer, diferentemente de outras denominações, né? Nós da Assembleia de Deus, nós cremos que nós, depois da partida, estaremos na glória com o Senhor, né?